Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer a presença de todos, através aí do convite dos nossos executivos, todos os investidores, os clientes que puderam participar, sejam bem-vindos. Noite fria em São Paulo, eu não sei de onde você está, mas nós estamos com uma temperatura baixa em São Paulo, de praxe, né? E é um prazer ter vocês conosco. Hoje nós teremos um bate-papo bem saudável sobre macroeconomia, momento de mercado imobiliário, possibilidades de investimento, várias formas do que nós entendemos desse mercado, a nossa visão sobre esses empreendimentos mais voltados para os estúdios, enfim. E não sou eu que farei essa apresentação. Hoje nós temos dois especialistas para falar sobre esse mercado que nós adoramos demais, que é o grande foco da Midra Investimentos, né? A nossa grande ideia é falar sobre construção de patrimônio. E hoje nós estaremos com o meu amigo e CEO, uma das pessoas mais determinadas que eu conheço, Gustavo Neri. Ele vai passar um pouco da nossa visão de mercado. E também estaremos com um dos sócios da Mestre Investimentos e da XP, um dos maiores economistas do Brasil, Leonardo Cardoso. Ele vai falar um pouco sobre macroeconomia, vai nos apresentar a visão dele sobre o mercado, e eu creio que teremos grandes expectativas, estamos aí bem entusiasmados com o que vai acontecer no futuro. Sejam todos muito bem-vindos e eu quero apresentar a vocês o CEO e meu amigo Gustavo Neri. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, ligou? Aê, vamos lá, sejam bem-vindos, pessoal. Pô, prazer enorme estar com vocês aqui na primeira apresentação da Midra Investimentos. Vamos falar um pouco aí com nossos investidores. A gente está super feliz em receber vocês. Vai ser super breve aqui o nosso bate-papo, em torno de uns 25 minutos no máximo, para a gente falar um pouquinho do momento que a Midra está vivendo e do que a gente está prevendo também para os nossos investidores, né? Então, se prepara aí que vem bastante coisa boa para a gente conversar. Já que o Brandon iniciou, né, a Midra ela nasceu da ideia de criar patrimônio para os nossos investidores. Então, foi para isso que nós nascemos, de várias formas diferentes, e nós escolhemos para gerar esse patrimônio no mercado imobiliário. Um mercado que se provou no tempo, é um mercado que tem uma resiliência muito grande e, principalmente, é um mercado que ele é extremamente seguro. E quando a gente pensa em gerar patrimônio, né, é muito mais trabalhoso para você gerar patrimônio do que para você perder o patrimônio, depredar, eu ia falar, né? Esse patrimônio. Então, a gente trabalha com o mercado imobiliário exatamente para ter essa segurança, essa solidez realmente para os seus investimentos, tá? E a grande missão da Midra é exatamente democratizar o mercado imobiliário, então levar essas melhores oportunidades que aparecem, né, no mercado para todos os nossos investidores. Daqui a pouco o Leonardo vai falar um pouquinho, né, do cenário que a gente enxerga hoje e tudo mais, e você vai perceber que existem sim oportunidades incríveis dentro do mercado imobiliário, porém não são a grande maioria dos investidores que acessam esse tipo de oportunidade. Então a Midra nasceu exatamente para levar essa oportunidade para esses nossos grandes investidores e para investidores iniciantes também. Isso é uma coisa importante, né? Não importa se você hoje tem potencial para comprar 10 unidades, 5 unidades ou uma unidade só, é o seu primeiro investimento aqui na cidade de São Paulo, você vai perceber que a gente consegue te atender assim aqui com excelência e te trazer uma das melhores, aí, ou as melhores, né, oportunidades aí dentro do mercado, tá? Continuando, já falei um pouquinho da nossa visão, vamos falar um pouco de como a Midra trabalha o modelo de negócios dela. Eu vou mostrar para vocês como nós projetamos o nosso modelo de negócio, e esse modelo de negócio ele foi projetado para atender 360 graus, né, os nossos investidores. Então, nós temos hoje 5 pilares que norteiam aí o nosso modelo de negócio, tá? O primeiro deles é a aquisição dos imóveis. E aí vocês vão perceber que nós vamos falar bastante de imóveis em lançamento, né, de imóveis na planta, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo também, né, que traz muito essa oportunidade dos imóveis na planta, um momento onde você tem o INCC, que é o índice, né, que corrige esses imóveis baixo, uma Selic super alta, então uma oportunidade muito boa aí para os investidores entrarem, né, em imóveis que estão em construção, e nós fazemos esse movimento de aquisição para você que é investidor. Para isso, óbvio, existe todo um cuidado, uma diligência para encontrar os melhores empreendimentos, as melhores incorporadoras e assim por diante. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a flipagem, que é a revenda desses imóveis, né? Vamos falar um pouco sobre decoração também, porque isso também influencia na qualidade do seu imóvel, no valor dele, na liquidez dele para uma revenda ou até para uma locação também influencia bastante.
Vamos falar sobre a gestão dessas unidades e também sobre a gestão da carteira de grandes clientes. E esses 5 pilares, eles formam, né, a nossa flywheel aqui, que é a nossa roda, onde a gente insere esse nosso investidor e ele consegue fazer esse movimento e ir aumentando o patrimônio dele exatamente usando esse movimento, tá bom? Quando a gente pensa na aquisição, tem alguns pontos que são super relevantes. A construtora que vai estar lá, a incorporadora, né? Então nós fazemos uma avaliação das incorporadoras para entender quem faz ou não faz sentido para o nosso modelo de investidor. Isso é importante, né? A nossa avaliação não é com relação ao mercado geral, é com relação ao modelo que nós atendemos de investidor. Quais são os objetivos dele? Você vai perceber que se você foi atendido por um executivo da Midra, ou você vai ser atendido aí em algum momento, é um trabalho bem pessoal, né? Ele vai entender o que você quer, quanto você tem para investir, qual o seu objetivo lá na frente com isso, e aí ele vai conseguir fazer um trabalho mais personalizado para te trazer uma boa oportunidade. Então, nós fazemos esse cuidado da incorporadora, a localização é super relevante. Quando a gente olha para São Paulo, hoje nós estamos aqui no Brooklyn, um exemplo, né? O nosso escritório aqui na Shukri Zaidan. Então, esse eixo que vai da Berrini, Shukri Zaidan, essa região das grandes empresas aqui do Brooklyn, para a Faria Lima e a Avenida Paulista, é o eixo que nós mais gostamos de alocar os nossos investidores. Ressalta aí com o bairro de Perdizes, né? É um bairro que, apesar de não estar exatamente nesse eixo, mas tem trazido uma demanda muito grande de locação e tem trazido ótimas oportunidades para os nossos investidores. Existem regiões que até têm um potencial, até têm uma demanda legal, mas a gente não olha para essas regiões porque o nosso foco é exatamente nesse eixo, que é o eixo onde está a maioria dos nossos clientes. Se você é investidor da Midra e você é de fora de São Paulo, eu imagino que quando você vem para São Paulo, você fica em Moema, ou no Itaim, ou na Paulista, ou no Brooklyn, Perdizes, então são os bairros da Vila Olímpia, são os bairros mais procurados, né, pelo nosso perfil aí de investidores, tá? Então a localização é super importante e nós temos algumas premissas também, que é a compra de imóveis, geralmente no pré-lançamento, para você pegar o menor valor de mercado naquele imóvel, uma coisa super relevante, fazer fluxos de pagamentos leve, então geralmente a gente busca um fluxo de pagamento que não vai ficar tão pesado para você investidor e você consegue fazer a compra tranquilamente, também é um pilar nosso, e você ter essa possibilidade de você dar o próximo passo, que é a flipagem. O que é a flipagem? Tá? Nada mais é do que revender essa unidade antes da entrega. Então, você, investidor, compra no pré-lançamento. Nós acabamos de fazer um movimento desse, né, na Vila Madalena, aqui, que foi super legal. Nossos investidores compraram por um preço e uma semana depois, quando o empreendimento veio a lançamento mesmo, eles já tiveram 12% de valorização de uma semana para outra. Então, esses investidores com certeza vão ter muito potencial para fazer essa flipagem. O Leonardo é um deles, inclusive, né? Está lá alocado também, para fazer essa flipagem, para revender essa unidade lá na frente e ter um retorno muito legal. E na flipagem a gente busca em torno aí de 20% a 50% mais ou menos de resultado durante esse período de 1 a 2 anos. Então, se fosse pegar anual, em torno de 15% a 25% de resultado anual é o que a gente busca na flipagem, tá? Um modelo muito bacana. Se você não conhece ele, porque não é tão conhecido pela maioria dos investidores, conversa com o executivo que te convidou, ele vai te explicar um pouco melhor. Depois nós temos a decoração, que é um departamento super legal, porque ele nasceu de uma dor de um investidor nosso. Né? Nós criamos o departamento da decoração, nós criamos profissionais para esse departamento, porque infelizmente os preços que estavam sendo praticados pelas incorporadoras, né, nesse modelo estavam muito altos e nós enxergamos aí que nosso investidor ele precisava da gente para dar esse suporte. Então, criamos o departamento da decoração, nos especializamos nisso, né, principalmente, trouxemos muito estudo antes de entrar, entendendo a Charlie, entendendo a House, as grandes empresas que fazem gestão dos imóveis e o que essas empresas buscam em uma decoração. Até porque quando a gente pensa em decoração, se você põe na mão do arquiteto só ali, né, o arquiteto geralmente ele é mais artístico, ele vai querer fazer algo especial, né, no seu apartamento. E dependendo do seu objetivo, não é bem isso. A gente já viu muito em unidades para Airbnb, para Booking, assim, a unidade ter ali uma parede linda com LED, várias coisas mágicas que, poxa, marca o apartamento, mas quando você vai tomar banho, é uma ducha, porcaria lá, e o cara fica super incomodado. E uma coisa que nós aprendemos nesse movimento, falando agora da gestão das unidades, que nós também fazemos, é que as coisas mais importantes, principalmente para locação de curta temporada, é uma boa cama, um bom chuveiro e uma boa internet. Isso resolve a vida dessa pessoa que vai ficar 3, 4, 5 dias aqui em São Paulo. Então, isso é super relevante. Nós trazemos essa expertise para você também dentro da decoração, já unindo com a gestão da sua unidade.
Então, a Midra vai fazer para você check-in, check-out, limpeza, divulgação da sua unidade em mais de 90 plataformas, seguro da sua mobília. Então, ela tira toda a sua dor de cabeça e ela te entrega um resultado todo dia 5 ali do quanto rentabilizou a sua unidade, né? Tirando ali um percentual para a gestão dessa unidade. Então, você vai ter uma entrega super legal, sem ter dor de cabeça nenhuma, através da nossa gestão. E por último, mas não menos importante, a gestão de grandes carteiras, que nós criamos, né, e desenvolvemos muita coisa dentro disso. O Leonardo vai falar um pouco disso daqui a pouco também, né, para atender esses grandes investidores que acabam tendo mais de 5, 6, 10 unidades e muitas vezes eles têm dificuldade para gerir, para entender onde está, como eles vão rentabilizar isso. Então, nós, além de fazermos toda a gestão, nós entramos na parte de pensar no que fazer com aqueles apartamentos. Tivemos ontem uma reunião sobre isso aqui, super produtiva, né? Poxa, eu vendo, eu alugo, o que é melhor para fazer nesse cenário? E nada melhor do que nós que estamos no mercado orientarmos o investidor para fazer isso. Então, essa é a roda da Midra. Eu sei que você agora está se perguntando aí, poxa, mas funciona? Tá certo, né? Será que não é mentira isso? Esse resultado é verdadeiro? E para isso nós trouxemos alguns cases aqui de investidores nossos que tiveram resultados incríveis nas 3 modalidades que nós mais praticamos para os investidores. A primeira delas é a valorização patrimonial. Então, geralmente, quando o investidor ele compra um imóvel, o primeiro objetivo dele é ganho patrimonial. Poxa, eu vou investir 300, mas vai custar 400 lá na frente, então eu vou ganhar patrimônio, eu vou proteger o meu capital, e nós fazemos isso aqui. Está na sua tela aí um case de um investidor nosso chamado Robson, um cara super gente fina, que comprou 5 unidades com a gente no período de mais ou menos 2 meses. Ele investiu em torno de R$250 mil durante esse período. Essa é uma conversa minha com ele, se vocês estão vendo aí na tela. E teve um ganho patrimonial de mais de R$350 mil dentro desses 2 meses. Exatamente usando essa modalidade que nós comentamos da Vila Madalena. Comprou no pré-lançamento, logo depois teve ali uma valorização muito grande e empreendimentos extremamente líquidos. Tá? Prédios que já foram 80%, 90% vendidos, então o risco dele é 0 e ele já teve um grande ganho patrimonial. Então esse é um exemplo interessante. Um outro case é o case de gestão do imóvel, né? Então de locação. Aqui vocês estão vendo um case de locação de curta temporada, né? O short stay, que a gente chama. Um investidor nosso que tem uma unidade em Pinheiros, num mês de sazonalidade, ele teve uma entrega de R$13 mil bruto, né? Tirando o líquido aí, quase R$10 mil de retorno sobre essa unidade dele. E aí, provavelmente, você pensou aí, poxa, mas provavelmente é um apartamento de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de reais. E não, é uma unidade de R$550 mil aproximadamente, já decorada, que entregou quase R$10 mil líquido para esse nosso investidor. Então, nós temos vários cases desses. E, por último, nós temos também a flipagem, que comentei com vocês. Esse é o caso do investidor nosso também, Diego, que ele comprou uma unidade na Vila Olímpia, pagou ali durante 7 meses, né, em torno de R$37 mil, mais ou menos, revendeu essa unidade, colocou no bolso líquido, tá? Recuperou os 37 e ganhou mais 33.900 e pouco. Quer dizer, mais de 90% de retorno sobre o investimento que ele fez em 7 meses. É óbvio que nem todos os investimentos são dessa forma. Muitas vezes vai demorar 1 ano e meio, 2 anos, para ele fazer 50% de resultado. Mas ainda assim, 25% de resultado ao ano com imóvel, né, com tijolo, com segurança, poxa, é um baita resultado. Então, é um case super interessante aqui da Midra, tá certo? E são alguns dos cases que nós já fizemos aqui. E para falar um pouquinho agora, né, para explorar um pouquinho sobre a macroeconomia, sobre o que nós vemos de cenário, vou passar a palavra para o Leonardo, mas antes eu quero fazer uma colocação interessantíssima para você que é investidor, porque o objetivo dessa reunião é principalmente informar, né, trazer informação para os nossos investidores e informações privilegiadas, né, informações que muitas vezes não iam chegar até você. E eu quero passar a palavra para o Leonardo falando de uma frase do Bill Gates. Né? O Bill Gates, uma vez, ele foi questionado em uma entrevista e um dos jornalistas perguntou para ele o seguinte: Bill Gates, qual é o segredo para ter sucesso? Ele que é um mega empresário, um cara super inovador. E o Bill Gates respondeu o seguinte: o segredo do sucesso é enxergar para onde o mundo está indo e chegar lá primeiro. E é exatamente isso que o Leonardo vai falar para a gente agora, para onde o mundo está indo. Ele que é economista, sócio da XP, tem 20 anos quase de mercado financeiro, fala muito de mercado internacional, vai estar agora lá nos Estados Unidos, né, daqui a pouco, fazendo um mestrado lá, um MBA, né, vai falar um pouco para a gente também. Então, é a melhor pessoa para falar. Então, Léo, o que vai acontecer no futuro? Fala para a gente aí. Boa noite, pessoal. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Brandon, todo o time da Midra.
É uma responsabilidade grande agora, né? Depois dessa apresentação do Gustavo, com esses retornos todos, agora a minha parte vai ficar um pouco mais difícil, né? Eu, como do mercado financeiro, eu acompanho diversos movimentos e movimentos que acontecem ao longo do tempo, né? Primeiramente, dizer que eu sou um dos clientes, né, aqui da Midra. O relacionamento começou através de uma indicação de um amigo. Conheci o Gustavo, me tornei cliente, me encantei pelo processo todo. Hoje sou um parceiro, além de cliente, e para mim é uma honra e um prazer muito grande estar aqui com todo o time. Agradecer vocês pela presença, né, primeiramente, e dizer que o objetivo aqui dessa conversa é passar um pouquinho do que eu enxergo, do que a Messen, a XP, do que a gente enxerga de momento para o mercado, né? Então, o foco dessa conversa é mostrar para vocês um pouco do caminho que a gente está enxergando lá na frente, ano de 2024, ano de 2025, ano de 2026. Nesse gráfico, por exemplo, só para vocês terem um balizamento, né? Aqui eu comparo um pouquinho do IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários, né? E o CDI, ao longo do tempo. A gente está pegando uma linha de tempo ali de praticamente 10 anos e a gente consegue ver as oscilações do mercado. Por que eu coloquei esse gráfico aqui? Porque, para quem acompanha um pouquinho o mercado, viu que nos últimos 2 meses o índice de fundos imobiliários disparou. Quem não acompanha está sabendo disso agora também, tá? E, da mesma forma, o Ibovespa, que é o índice de ações, nesse mesmo período também disparou. Por que disparou? O que aconteceu com a nossa economia? A gente está vendo um movimento bastante intenso de política, incerteza, ciclo econômico. Por que aconteceu esse disparo? Porque o mercado, principalmente o mercado de risco, ele olha hoje o que vai acontecer lá na frente. Então, em economia e nos investimentos, a gente tenta sempre prever o futuro, né? Nem sempre a gente consegue, mas o que o mercado está fazendo hoje, com essa precificação, tanto dos índices de fundos imobiliários, quanto do índice de ações, é precificar o que deve acontecer lá na frente. E lá na frente, a gente prevê o quê? Uma inflação controlada, como a gente já está vendo que está acontecendo. A gente prevê também uma taxa Selic em queda. Isso provavelmente vai começar a se materializar já no próximo mês, na próxima reunião do Copom. A gente enxerga uma taxa Selic na faixa de 12% ao final do ano e em torno de 9% ao final do ano que vem. Então, esse movimento fez com que o mercado se animasse pra caramba, né? E por isso o índice de fundos imobiliários, o índice de ações e, como a gente está falando do mercado imobiliário, as construtoras tiveram uma elevação de valor, né, de suas ações muito grande, muito considerável. Por quê? Porque o mercado já está prevendo que essas empresas, lá na frente, 2024, 2025, nos próximos balanços que elas vão apresentar números melhores. A Bolsa nada mais é que o lucro das empresas, né? Então, se as empresas apresentam um lucro maior, automaticamente essas ações e o índice tende a subir, né? Tem as suas variáveis econômicas e tudo mais, mas, em teoria, a Bolsa é isso, é o resultado do lucro das empresas. Então, hoje, o que a gente vê? A gente vê, e eu, falando aqui em particular também, né, como investidor, como cliente, como parceiro aqui da Midra. Por que eu e mais dezenas de investidores passamos a olhar de uma outra forma o mercado imobiliário, o mercado de tijolo, né, agora, de comprar imóveis na planta, de buscar alternativas para, primeiro, diversificar o patrimônio. Acho que essa composição e essa parte é super importante, a diversificação ela tem que ser feita por todos os investidores. E
o mercado imobiliário é uma dessas fontes de diversificação, sendo que o momento atual, vou fazer um comparativo agora e vocês vão entender um pouquinho melhor, de taxa de juros elevada, 13,75 é a Selic, a gente só viu isso lá atrás, há praticamente 10 anos atrás, quando a gente viveu aquela crise do impeachment da Dilma, no qual a taxa Selic naquele momento era de 14,25, certo? Qual é a diferença que a gente tem daquele momento para esse momento? O juro real. O juro real, naquele momento, era em torno de 4%. Né? O que é o juro real? É quando a gente pega a taxa Selic, desconta a inflação. A inflação, no período do impeachment da Dilma, era na faixa dos 10%. E a gente tinha uma taxa Selic de 14,25%. Qual a diferença agora? A gente tem uma taxa Selic de 13,75% e uma inflação na casa dos 3,5%, pouco abaixo agora com a última deflação que a gente teve no mês passado, 3,16%, para ser mais exato. O nosso juro real ele está em mais de 10%. Então, é uma taxa de juro real que a gente só vê hoje na Rússia, na Ucrânia, na Turquia e na Argentina. Né? Então, acho que a gente não tem muito com quem se comparar. Né? Então, o movimento, automaticamente, é o de redução dessa taxa de juro real, para a gente voltar para uma média histórica que vai ficar na casa dos 4%, 4,5%. E aí é onde entra o movimento de compra de um mercado, de um apartamento, de uma atuação com um pouco mais de firmeza no mercado imobiliário. À medida que a taxa Selic ela começa a ser reduzida, né? A gente vai ver esse movimento acontecer. Essa taxa de juro real ela vai diminuindo, automaticamente o retorno do investidor que hoje está confortável ali em investir em um papel de CDB, em investir em algo atrelado à taxa Selic, e está super cômodo e confortável hoje, porque tem o tão sonhado 1% ao mês, né? Hoje está mais tranquilo. À medida que a taxa Selic ela começa a reduzir, automaticamente essa zona de conforto ela vai deixar de acontecer. E só para vocês terem uma ideia, a nossa média histórica do CDI, que é o balizador para os investimentos mais confortáveis ali do banco, né, que a gente normalmente está acostumado a ver, o CDB, a nossa média histórica é de 8%. E automaticamente a nossa média histórica de taxa Selic ela também fica na casa dos 8%. Quando isso acontecer, automaticamente a gente vai ver uma demanda no mercado imobiliário aumentar por uma oferta que vai estar mais ou menos no mesmo nível atual. Isso vai fazer com que os preços se elevem, né? Vai ficar mais fácil de você poder fazer um financiamento. A nossa taxa histórica de um financiamento, a taxa efetiva, é em torno de 7,5% ao ano. Hoje essa taxa efetiva está 13%, na média. Né? Quando a gente fala de Itaú, Santander, é uma média de 13%, é praticamente o dobro do que a nossa média histórica. E isso faz com que muitos compradores esperem um pouco mais para poder efetivar suas compras, e isso traz oportunidades. Né? A gente brinca no mercado financeiro que o ideal é sempre você comprar um ativo na baixa e vender na alta. Né? Esse é o sonho, né, que a gente sempre tem, para a gente poder ter uma rentabilidade maior. Esse movimento é um pouquinho do que eu vejo para o mercado imobiliário agora. Agora é um momento que as pessoas estão com pensamentos divergentes, a gente vê um cenário econômico um pouco mais turbulento, as pessoas com medo de fazer investimentos, automaticamente elas vão segurar uma compra. Né? Primeiro, para quem vai financiar, o financiamento não está atrativo. Né? Então, a pessoa vai segurar um pouco mais. Os investidores de planta, o pequeno investidor, muitas vezes
segura essa compra por causa dessa incerteza. Ele não sabe se ele vai ter o emprego dele amanhã, ele tem outras variáveis ali que ele pensa 2 vezes antes de investir. Só que os investidores maiores, eles normalmente são os que mais ganham dinheiro no mercado, eles entram e aproveitam esses ciclos de baixa, como a gente chama esse tipo de momento que a gente vive agora. Então, a gente enxerga o mercado imobiliário hoje no ciclo de baixa, para quem está comprando, por isso muita gente desiste de uma compra, deixa para depois, né? E a gente enxerga o contrário, a gente como investidor, a gente tem que pensar o contrário. Se ninguém está comprando, e a gente sabe o potencial de valorização, principalmente da cidade de São Paulo, eu não sou de São Paulo, tá? Então eu sou um dos que se encaixam no apartamento em São Paulo como ponto de apoio, né? Então a gente quer uma ducha confortável, quer uma cama confortável, então eu me encaixo nessa frente, né? Então, a gente enxerga hoje como um momento de potencial muito interessante para o mercado imobiliário. Esse caso que o Gustavo citou da Vila Madalena, né, que muitos entraram, os executivos trabalharam super bem aqui, eu também adquiri unidade por lá, né? Esse caso foi muito interessante. O Gustavo ele comentou que o valor na mudança de tabela foi de 12%. Só que o fluxo é baixo, então, na realidade, para quem vai fazer um movimento de flipagem e vai colocar em torno de R$100 mil no negócio no período de obras, esse retorno ele representa muito mais, porque 12% do valor total do imóvel, a gente está falando ali em torno de R$36 mil. Para quem vai colocar só 100 mil durante o fluxo, isso representa 36%, né, na largada, né? Então, tem muito potencial para se ter uma boa rentabilidade em qualquer um dos modelos. O meu modelo é um pouco diferente, eu foco um pouco mais na parte de locação, em adquirir, né, e aumentar patrimônio, né? Então eu gosto de ter o ativo ali comigo, então entra no modelo mais de locação, de decoração, de gestão da unidade, e que vão ter que fazer para mim, porque eu não sei esse negócio, né? Então meu negócio é outro, eu nem tenho tempo para isso. Então, qualquer movimento que se faça agora, a possibilidade de ter um retorno lá na frente, seja para uma revenda, seja para uma melhor locação, né? Porque quando a gente faz a comparação da locação frente à compra, frente ao valor gasto no imóvel, onde a gente tira o 0,5%, 1%, 1,5%, né, no retorno do investimento ao mês, quanto melhor se compra o imóvel, melhor se torna esse investimento, né? Então, a alocação ela vai entrar nessa linha também. O que eu penso para mim, né, e quando o Gustavo me convidou para fazer esse bate-papo para vocês, o intuito era de passar um pouco da minha visão e do que eu estou pensando para mim. Aqui eu não estou falando também como economista da Messing, da XP, estou falando como um investidor, pessoa física, e como eu penso a minha diversificação de patrimônio e como eu estou enxergando o mercado imobiliário para esse momento. Então, eu vejo que esse momento é um momento ideal para tomar um pouquinho mais de risco. Quem está pensando, acho arriscado, acho que talvez seja melhor esperar um pouquinho mais, talvez precise repensar um pouquinho melhor essa ideia, às vezes tomar um pouquinho mais de risco numa compra nesse momento, porque com certeza, com essa redução da taxa de juros, com essa redução da taxa de juro real, uma taxa de financiamento mais em conta lá na frente, pode ter certeza que o valor desse apartamento ele vai subir, e provavelmente vai subir bastante, né? Porque economia é a lei da oferta e demanda. Quanto maior a demanda, né, oferta mantida mais ou menos no mesmo patamar, automaticamente os valores vão se elevar. E é o momento que a gente enxerga agora. Por isso, eu falo, né, com convicção, já vivi isso no passado, né? Aquele momento da Dilma, eu fiz um movimento muito parecido, né, na compra de imóveis,
E, felizmente, deu certo, né? E eu espero que dessa vez aconteça da mesma maneira, né? A política se mantendo da mesma maneira como está agora, tentando agregar com reformas como a reforma tributária, a reforma do consumo, passando ali reformas à frente, inflação controlada, essa taxa de juros caindo, eu não vejo como isso dá errado, né? Então, eu coloquei um outro gráfico, o último, que é referente a uma comparação entre diversos tipos de investimentos para a gente poder ter uma ideia no histórico, desde 2007. O IMAB, na questão de inflação, né, a gente vê um histórico anualizado de 12,9%, o IHFA é o índice de hedge funds, são fundos de investimentos diversos e o quanto eles entregaram. Ali o CDI de 2007 para cá, 9,9%, o dólar, 8,9%, o Ibovespa, que é o nosso índice de ações, 4,3%, na média de 2007 para cá. Então, a gente vê que o mercado imobiliário, quem comprou um imóvel em São Paulo em 2007, com certeza ganhou muito dinheiro, né? O imóvel que comprou em 2007, se comprou por 100 mil, hoje de meio milhão, imagino. É uma valorização de 5 vezes. Além da segurança de ter o patrimônio, de ter o ativo. Então, você foge um pouco da volatilidade do dia a dia. Então, como uma diversificação, sempre importante frisar, né? A gente nunca deve colocar tudo no mesmo lugar, né? Então, essa diversificação ela é super importante. O imóvel ele vai entrar muito bem nessa diversificação e o momento atual ele é propício para isso. Então, esse é um pouco do meu recado para vocês. Gostaria de agradecer a todos pela disponibilidade, pela presença, pela paciência em ouvir um pouquinho, né, de índice financeiro, de taxa Selic, 7h30 da noite, pós-trabalho. Não é nada muito atrativo e gostoso de se ouvir, mas eu espero ter agregado com algumas informações importantes. Qualquer dúvida que vocês tenham, contate o executivo de vocês. É uma oportunidade que eu vejo como há muito tempo não se via e é uma oportunidade de buscar aquela famosa compra na baixa para uma venda futura na alta, né? Fazer um bom investimento e ter um excelente retorno com isso. Então, agradeço mais uma vez a todos, agradeço ao pessoal da Midra pela parceria. A gente que agradece, pô, foi incrível, foi muito legal, esclarecedor demais. E acho que fica a dica, né, com o Leonardo comentou aqui, converse com o executivo que te chamou, né, para cá, para ele explicar melhor. A gente está com algumas coisas muito legais, nós não vamos falar especificamente do empreendimento hoje, né, mas nós estamos com algumas oportunidades muito legais na mesa, inclusive algumas que o Leonardo participou da negociação para a gente conseguir uma condição especial. Então, poxa, conversa com o executivo aí que te convidou, fala com ele para ele te passar essas oportunidades e com certeza vai ser muito bom. No cenário é aquele negócio, se der errado vai dar certo, né? Então... Exato, tudo indica para isso, né? Então aproveitem, conversem com o pessoal. Se tiverem alguma dúvida também, passem para os executivos, todos eles têm o meu contato também, e para mim vai ser um prazer poder tirar todas as dúvidas de vocês ou bater um papo exclusivo também com cada um. Não tem problema algum, para mim vai ser um prazer, tá? Muito obrigado mais uma vez, uma ótima noite a todos. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.